Eu peguei a lista dos odontopediatras Pegou e a de lista. clínicas gerais que atendiam adolescentes, tudo que eu... Aí eu telefonava. Olha, eu estou chegando em Cuiabá, eu trabalho com uma técnica de correção, mas aí eu marcava um horário. Olá, eu sou a doutora Elizabeth. Sejam bem-vindos ao projeto Realização Odontológica. Aqui eu trago convidados para contar para vocês como eles atingiram a sua realização profissional. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, Marília? Hoje eu tudo tenho bem. Bom dia. uma profissional aqui que nós vamos entrevistar, que é a doutora Marília. E eu gostaria de perguntar para ela da sua trajetória. Como foi a sua trajetória? Por que que você fez odontologia? Tinha alguém na tua família que era dentista e você mirou e falou, eu vou fazer ou não? Por que você Sim, escolheu? eu fiz a faculdade em Uberaba, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. É uma faculdade muito forte, na época classificada a quarta do Brasil, e eu queria a área de saúde, e eu tinha um tio que era professor nessa universidade, casado com uma prima, que a gente chamava de tio, e ele era o chefe da cadeira de endodontia. Uma pessoa particular, meu segundo pai na profissão e como exemplo e tudo. E eu me encantava, eu ia no consultório dele, às vezes com meu pai, eu nunca fiz um tratamento de canal, graças a Deus, mas eu ia, às vezes, acompanhar e ficava encantado com aquilo tudo, com a limpeza, com a esterilização, e ele era muito perfeccionista, muito... E eu me encantei com a profissão, eu falei, eu quero ser dentista. E desde o primeiro ano do ensino médio, eu já fui direcionando para isso, me apaixonando por biologia, por química, e, e vi que era a área que eu gostaria mesmo de trabalhar. E vi que também é uma profissão que facilita muito relacionamento, e eu gosto muito disso, de gente, de melhorar a qualidade de vida. Isso eu fui vendo depois, que a gente escolhe meio sem a noção total, né, daquela tendência que a gente tem, depois a gente vai se conhecendo. E eu fiz a faculdade, me formei em 82 e trabalhei por 5, quase 6 anos em Minas Gerais. Me casei e vim para Mato Grosso, Cuiabá. Mas em 85 eu já vi que eu queria a área de ortodontia, que foi uma decepção para esse meu tio, que queria que eu seguisse endodontia. Eu fui monitora de endodontia na faculdade, cuidei dos laboratórios durante o curso para ele, né, assim como monitora. E ele falou: não, mas você está certa, escolhe o que você, né? E aí eu fui fazer curso de cefalometria em São Paulo, com o doutor Ager de Lorenzo, técnica de Beg, olha, muito antigamente. E levei um caso de um paciente com a falta de espaço para um premolar, unilateral. Não tinha espaço para um canino. A solução, ele falou, a solução seria tirar esse premolar. Nós não conseguimos fazer esse movimento todo. E eu fiquei muito indignada, ainda mais assimétrico, né? De um lado só e tirar do outro lado, que não tinha nada. Aí ele falou: eu vou indicar para você uma pessoa, vem cá. Em agosto vai ter um encontro do Dr. Maurício de Lima, no Rio de Janeiro, em 86, no Hotel Otton, onde eu conheci a doutora Beth, É, naquele foi encontro, lá. lembra? Que a gente sentou É, perto e parece é. que tudo. Quando eu vi a técnica, eu me encantei. Falei, gente, eu soluciono aquele caso sem tirar nenhum dente, porque naquele tempo isso era. Hoje a gente fala, as pessoas acham que. Mas era até difícil você optar por isso, porque os próprios colegas achavam que você estava fazendo algo menos científico. Uhum. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e já pedi para fazer um estágio com o doutor Maurício, ele daquele jeito dele. Programe-se, vai lá, depois, né? Ele era todo, assim, uma simpatia, mas era meio gênio mesmo. E ele marcou a data de eu ir, e eu fui, cheguei lá às 7 horas da manhã, só eu na porta. E ele entrou e falou, o povo atrasa aqui mesmo, é tudo meio... Mas vamos entrar, e já começou a me mostrar, que bombardear aqueles slides, naquela sala de slide dele.
E eu falei, é isso que eu quero, e comecei a estudar. E quando eu mudei para cá, eu ainda não tinha uma especialidade, né? Não existia especialidade de ortopedia. E eu comecei a trabalhar, e aí surgiu a especialidade de ortodontia na ABO. Em 2000, eu mudei em 89, 98, por aí. Eu comecei a fazer, porque daí eu tive filhos e tal, deu uma parada nessa possibilidade de eu viajar, que eu estava muito longe, em Cuiabá, né? E aí, quando surgiu aqui, nós fomos fazer na ABO. E eu acho que, por sorte também, a especialização era de Ricketts, o que facilita o pensamento ortopédico, porque Ricketts trabalha por setores, né, por M-arcos, segmentado, respeitando a formação embriológica e tal, e o nosso coordenador, doutor Massato Nobuyasu, uma sumidade na técnica e um respeito enorme pelo que a gente sabia de antemão, e ele falava, você começou certo, minha filha, começou pela função, agora você vai entender a mecânica mais fácil. E me sugeriu vários temas na monografia, e pasmem vocês, eu fiz um tema de monografia na ortodontia de mastigação unilateral e escoliose, orientado na ortodontia, porque o doutor Massato falou que eu podia escolher, porque ele viu que era a área que eu... Uma pessoa sensível demais, uma pessoa ótima. E aí eu fiz a monografia junto com auxiliado por uma fisioterapeuta que estava também fazendo um trabalho de mestrado de mordida cruzada. Olha que interessante. Olha que interessante. Uberlândia, na Federal de Uberlândia, mas ela dava aula na faculdade, na Uniub, na Unic, eu estou confundindo com Uberaba, na faculdade. E aí foi muito Margarete Lovato, que ela se chama, hoje ela está na Bahia, coordena um trabalho numa faculdade de lá. Mas foi muito rico, porque daí eu vi, assim, como a gente pode... como a especialidade é uma só, ela é separada só no papel, né? Ela é separada de uma forma... E aí eu me formei em ortodontia em 2001, 2001 para 2002 foi o memorando para concretizar o nosso título, né, de especialista em ortopedia, de especialista em ortopedia, se tornou uma especialidade. E quem já tinha a expertise, o trabalho confirmado e preservado por 10 anos, podia apresentar o memorando. E aí eu recolhi os meus casos e fizemos aquele memorando que várias pessoas, mais de 2.000 e não sei quantas pessoas, conseguiram o título nessa situação, que o Conselho Federal de Odontologia nos concedeu o título, e a partir daí nós demos aula de ortopedia na BO, aperfeiçoamentos, dava aula na dentística, em várias outras, odontopediatria, no curso, agora não está tendo nenhum curso na ABO atualmente, mas a parte de ortopedia no curso de odontopediatria, a gente auxilia e dá aulas e até prática, acompanha alguns aparelhos ortopédicos, e eu fui trabalhando com reabilitação dinâmica funcional dos maxilares, que é a técnica do Dr. Maurício, que na época era técnica Maurício, depois foi catalogada nessa técnica que não é solta e frouxa na boca, é encapsulada, então é uma reabilitação dinâmica funcional, a RNO, que eu estudei também, e vi o Biflash nascer, né, com os estudos da Beth acompanhando, e hoje eu tenho várias, né, para o meu paciente, várias ferramentas para adequar ao que é necessário. E cada vez mais desenvolvendo nos encapsulados e vendo que o que era condenado há 30 anos, hoje é o que há de mais moderno e tecnológico, que são os encapsulados, que trabalham com distalizações, com expansões, com movimentos antes não validados, né, pela ciência. Mas os estudos da plasticidade óssea, da parte de propriocepção, tudo isso foi nos dando condição de estímulos adequados para uma resposta neurofisiológica
de boa qualidade, adequado e assertivo. E o desenvolvimento dessas técnicas, a rapidez com que a gente consegue os resultados sem efeito colateral, que é o mais importante, quando eu fecho um espaço com biflash, eu não inclino. E na ortodontia, você tem que estar sempre cuidando do efeito colateral. E isso é sempre um trauma, né? Na parte periodontal. Não que seja impossível. Vários e maravilhosos trabalhos com ortodontia. Ortodontia tem seu lugar e vai ter sempre. Isso não tem dúvida, né? Uma ortodontia bem controlada, ela é algo maravilhoso. Mas a gente tem que ter várias ferramentas, né? E aí, o que eu vejo nessa trajetória? Agora eu estou com 38 anos, né? Que eu me formei, ainda com muita vontade de estudar e de passar esse conhecimento, porque agora a gente pensa muito mais, menos no volume e mais no que a gente pode transformar de qualidade de vida e de conhecimento, né? Passar esse conhecimento, que a gente sabe que é pouco, mas que a gente pode transmitir e melhorar a vida do paciente. Autoestima, a nossa profissão dá essa possibilidade para a gente, né? Você melhora o sorriso, você melhora, às vezes, uma coisa que você nem imaginava na vida daquela pessoa. E eu acho isso muito rico. Muitas coisas também, né, Marília? Coisas assim que a gente... No começo, é claro, a gente não imaginava isso, mas quantas pessoas que vêm buscar o tratamento no nosso consultório, porque está com dor, ou está com problema na cervical, está com problema de coluna, eles vêm buscar a gente, o nosso trabalho por isso, porque às vezes está com travamento, né, pela dor. Muitos eu tenho recebido muito queixa de dor. Né? E na pandemia piorou, porque a parafunção aumenta, né? O estresse aumenta. O estresse aumenta, né? E queira ou não queira, o corpo responde, né? Isso não adianta. Isso aí é uma coisa que vem mesmo. Que nós temos que saber lidar. E acolher esse paciente. Mostrar para ele que tem possibilidades, que ele pode mudar essa forma de... E a gente pode auxiliar, né? Então, eu acho uma profissão muito rica. É a nossa profissão. E a gente, com os encapsulados, eu acho que a gente ajuda melhor, né? Porque daí você ajusta, né? O que está incorreto e vai podendo trabalhar a boca, né? Porque o próprio uso do encapsulado já faz a desprogramação no sentido de alívio das fibras musculares, dessa contração. E aí você vai, como é que fala? Monitorando isso para que também a pessoa não fique dependente de um anteparo, né, entre os dentes, que esse não é o objetivo, que ele faça a função solta, livre e adequada e levando para a posição de estabilidade. Então, eu acho que esse é o maior desafio na condução do tratamento, né? Não é claro, você põe a placa, melhora, mas isso é pontual. O tratamento é o conhecimento, né? E agora a sua trajetória está como? Você está aí? Eu estou aqui querendo voltar para o Sudeste, vamos falar assim, né? Para mais perto da minha família, meus filhos estão aí, e eu pretendo estudar bastante a parte postural, funcional, reabilitando a pessoa no equilíbrio, né? Corporal, que eu acho que isso é o que a odontologia pode fornecer na medicina como um todo, porque é muito compartimentado, né, os problemas. Dói o joelho, dói isso, dói aquilo, a pessoa... Então, se a gente puder ajudar nesse equilíbrio postural, nós vamos ter muito o que fazer para essa postura das pessoas hoje com os eletrônicos, esse sedentarismo, muito... está deformando, vamos falar assim, né, a nossa postura. Tá? E nós podemos alertar e podemos melhorar essa forma. E a minha intenção é trabalhar e continuar nessa área. Então, Marília, quando você começou, por exemplo, você já logo de cara você montou seu consultório, você não precisou trabalhar, você foi na faculdade, trabalhar com teu tio, né? Mas você já montou seu consultório logo de cara? Quando eu acabei, eu trabalhei 1 ano
Quando eu terminei a faculdade, trabalhei 1 ano numa clínica como clínico geral. Não era minha, em Uberaba. No segundo ano, eu já me casei, mudei para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e montei o meu consultório, já para iniciar o trabalho de, de dentista, né, o meu espaço. Uhum. E depois, daí uns anos, eu mudei para cá, mas sempre clínica particular. Sempre no meu consultório, eu nunca trabalhei em outra instituição. E como que você, quando você chegou aí, Cuiabá, como que você fez para ser conhecida? Por exemplo, hoje a Então, gente foi na internet e tal, mas naquela época não tinha, né? na, era visitas, né, pessoal? E como eu É. trabalhava com crescimento, desenvolvimento, já pensando em não extração de dentes, prevenir, eu visitei todas as odontopediatras e os médicos Ah, pediatras. Visitei pessoalmente. Fui em cada consultório e mostrei o que eu fazia, qual era. E eu vi que tinha uma demanda reprimida, porque elas falavam: nossa, eu tenho paciente aqui esperando, 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 e eu estou vendo a atresia, eu estou vendo, né? Então, foi muito importante eu mostrar o que fazia, com um pouco de receio, né? Porque a gente não tinha a titulação, né? E tinha críticas, teve, né? Porque põe placa, porque, né? E realmente era mesmo, para a época, você viveu isso também, talvez eu em São vivi, Paulo mais diluído, por ser uma cidade maior, mas aqui não, cada um que chegava queria saber o que que ela faz, né, onde ela formou, qual que é. Mas eu penso assim, se você está fazendo algo com bom senso, que o doutor Maurício falava, né? Levar o errado para o lugar para o lugar certo. certo com bom senso. Se você está com bom senso e tem noção da biológica dos tecidos que você está trabalhando, do limite disso, você tem sucesso, porque você está baseado em ciência, mesmo que aquilo não seja na lei algo registrado. Mas não era biologicamente invasivo ou lesivo. Uhum. Então, e aí, a partir daí, até odontopediatras que conviviam comigo foram fazer ortopedia. E hoje são ortopedistas, ortodontistas, que eu acho que eu falava para elas, falava assim, vocês é que deviam fazer, porque vocês veem o bebê, desde bebê, né? E hoje é um consenso, um odontopediatra que não faz ortopedia, ou que não estuda crescimento e desenvolvimento, não tem condição de acompanhar seus pacientes, né? Porque hoje a exigência vem dos pais, eles já estão esclarecidos que não pode esperar. Então, o profissional, mesmo que não queira, ele veio com a pressão do próprio clientela, né? Que eles já veem que tem possibilidade de fazer diferente. Então, é muito importante isso. Isso foi muito importante mesmo, porque eu lembro quando eu fui para ir passear na tua casa, É, lembra que eu fui? e E você convidou várias pessoas e eram todos odontopediatras, tuas amigas. que foram meus primeiros contatos aqui. E aí, realmente, isso daí é uma coisa que você fez. Pensa bem, a dificuldade que era antigamente, né? Antigamente a É. gente tinha dificuldade de as pessoas conhecerem a gente, né? E Hoje, chegar sem preconceito, sem nada, não são concorrentes. Em prol da odontologia como um todo, você tem que unir os colegas. Não tem isso de, ele vai fazer o que eu faço, deixa fazer. vou esconder. Quanto mais fizer, mais o seu trabalho vai ser validado. Porque É, mais pessoas conhecem, mais pessoas respeitam, né? E ninguém consegue atender todo mundo também, né? Nós temos um não, perfil de atendimento, um perfil de clientela que nós formamos pela nossa forma também de trabalhar e de com lidar. certeza. É totalmente Essa diferente, né? noção de uma odontologia maior tem que existir sempre. Senão, a gente vai para trás, né? A gente desvaloriza Uhum. o nosso trabalho. E você vinha para São Paulo, ia para outros lugares fazer curso também? Nossa, nossa, muito. Mesmo morando longe, aí você ia. E em tudo. Faltei poucas vezes nos encontros do GEM,
nos congressos como um todo, né, em geral, tanto de ortodontia como... E eu gostava muito de congressos grandes também, para eu entrar em salas que não tinha a ver com a minha especialidade. Gostava muito de entrar em periodontia, nos cursos de periodontia, porque não tem quem trabalhe mais no periodonto, né? Todos os dentistas trabalham, mas nós agredimos de uma certa forma, né? Movimentamos, esperamos resposta dele. E como que funciona isso? Qual é o limite disso? Qual é a possibilidade? Então, pério, eu sempre gostei muito de pério. E aí o CIOSP, né, os congressão, esses congressos grandes de São Paulo em janeiro, muitas vezes eu ia muito pela feira e muito, lógico, pelos cursos pontuais, mas eu entrava nesses de Aham. geral, para Geral, né? saber como indicar, para saber esclarecer o paciente em alguma coisa que a gente vai desatualizando, porque hoje não tem como você ler tudo de todas as especialidades. Então, você precisa de um grupo de colegas que façam as especialidades, que você possa discutir, indicar, né? Cirurgião, periodontista, implantodontista, dentística, tudo está muito ligado. E eu Eu viajei acho. muito, nossa, muito. Agora, por que você foi para Cuiabá? Por causa do meu ex-marido, né? Que era Ah, médico e veio trabalhar aqui. E aí eu vi uma boa oportunidade, eu tinha uma amiga aqui formada comigo, a doutora Valquíria, odontopediatra, devia estar lá em casa o dia que você... E o Valquíria. marido dela formou-se com meu ex-marido. E aí a gente já tinha esses contatos aqui e surgiu a oportunidade dele vir trabalhar É. e eu vim junto. Ah, daí você foi, porque você deixou um consultório que já estava formado, né, Marília? Quando você saiu de Deixei lá, com outra da sua colega, região, eu eu lembro que você deixou. deixei com uma colega que, olha que coisa é a vida, por um acidente com o irmão dela, ela precisou mudar para lá, para ajudar a cunhada, as sobrinhas, ela trabalhava numa cidade a 200 quilômetros. E aí, parece que as coisas, quando tem que ser, né, acontece. E ela ficou sabendo que eu ia me mudar e queria o ponto, né, do consultório. Aí, quando ela chegou, nós começamos a conversar. Eu falei, olha, eu pretendo ficar aqui ainda uma semana por mês, terminando os casos dos meus pacientes. Eu ia vir e voltar, vir e voltar. Ela falou, eu posso fazer uma proposta? Eu assumiria os pacientes sem nenhum custo para você, pelo acompanhamento. E aí olha, eu fui passar ficha por ficha, paciente por paciente, e elas parece que era uma coisa que eu tinha que vir para cá, né? E É. aí ela foi assumindo e eu fui poucas vezes, só até desvencilhar, e ela assumiu, excelente profissional, e foi assim que aconteceu. Para você orientar, porque para as pessoas que estão iniciando a carreira, né? Porque é tão difícil, né, iniciar, né? Hoje, Hoje imagina, ainda que tem tantas faculdades, muita faculdade, né? muitas Você acha faculdades. muita faculdade, nossa. Você acha que é melhor uma cidade pequena ou uma cidade grande para a pessoa iniciar a Eu sua acho que jornada? não tem melhor ou pior, tem a intenção que você quer da sua carreira, porque numa cidade grande, você pode entrar num grupo e ser bem auxiliado nesse início, o que é interessante, porque como o conhecimento está muito aprofundado em todas as áreas, se você tiver uma clínica com pessoas mais experientes, você vai fazer esse trânsito entre as especialidades de uma forma mais segura. Mas se você quiser trabalhar como clínico geral e ir se especializando aos poucos naquilo que você quer, você faz nome em cidade pequena, só que você não teria o paciente como você teria numa clínica grande, né? A pessoa já tem um encaminhamento para você. Por exemplo, eu chego, eu sou ortopedista, a clínica não tem ortopedista. Aí eles vão me passar os casos, quer dizer, eu já vou ter um encaminhamento. Numa cidade pequena, não. Você vai demorar a se fazer conhecido um pouco mais. Mas eu acho que eu vejo grandes colegas, grandes profissionais em cidades pequenas, né? Então, mas eu acho que começar, porque, por exemplo, eu acho que você não acha que é importante você fazer uma clínica geral primeiro? Eu Assim, acho. fazer É isso que eu outras acho. coisas, não já escolher a especialidade, né?
Eu acho Que muito nem seu tio queria que você escolhesse endodontia. endodontia. Eu, na minha faculdade, os professores me chamaram para ficar na cirurgia. Nossa, Mas daí eu falei, não, eu não vou ficar na cirurgia, porque eu faço muito bem cirurgia, mas eu não quero ficar na cirurgia. Eu quero fazer todas as coisas, eu não quero ficar na faculdade, entendeu? Aí eu não aceitei a proposta de ficar na de cirurgia. cirurgia. Mas É imagina, engraçado, né? É que a gente já busca uma especialidade, eu acho, com mais relacionamento, com mais transformação. A cirurgia, ela é muito pontual, né? Você faz e praticamente não acompanha. Ela é mais de menos relacionamento, talvez, com o paciente, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente quer a ortopedia, a ortodontia, ela é transformação, né? Num prazo mais longo, assim. Eu acho que tem a ver com o perfil da gente escolher a especialidade. A gente escolhe, dentro do que a gente faz, uma coisa que tem a ver com a personalidade da gente. Eu claro acho que é. assim. Mas eu acho, por exemplo, quem faz hoje implante, cirurgia, não consegue ficar só numa coisa. Por exemplo, o meu cunhado, ele é implantodontista, lá na clínica, né? Onde eu atuo. Mas ele não faz só isso, porque não dá para fazer só uma coisa, eu acho, né? Porque senão vai Hoje ficar muito complicado isso. ele fica só por indicação, né? Porque ele não Entendeu? forma a própria clientela. Então ele De, tem que fazer outras coisas, senão isso ele eu acho fica que perdido. hoje em dia está diferente o mercado. Mas tem gente também muito na odontologia digital e fazendo uma coisa só, parecendo técnico. Eu acho que tem que voltar mais para, né, para olhar como um todo também, né? Fica muito setorizado, é isso que você está falando. Mas aí depende, se a pessoa está num grupo de que aquela especificação tem volume, aí ele se dá bem também. Depende da fase. No início, não. Acho que no início a gente deveria fazer de tudo. Eu acho, Porque para você. é porque te dá know-how, até para decidir alguma coisa quanto a um dente. Esse dente deve ser recuperado, ou esse dente tem um problema de lesão. Porque senão, se você não faz clínica geral, você não sabe nem planejar bem, eu Uhum. acho. Acho que a E clínica nem geral te. tirar a dor do paciente, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer, que eu fiz ortodontia e reabilitação dinâmica, eu comecei a querer deixar meus pacientes que eram de clínica geral e prótese. E eles não queriam, eles grudaram em mim, entendeu? Grudaram que nem chiclete e não queriam outro profissional. E foi a minha sorte, porque daí eu não deixei, entendeu? Eu continuei fazendo as outras coisas. Isso. E realmente foi muito bom para mim isso, entendeu? Hoje eu faço outras coisas, não só a área de biflash, ortodontia e É ortopedia. interessante. Você Então, pode ajudar em tudo, né? e aí, às vezes o que acontecia? Às vezes não tinha ninguém lá no consultório, só tinha eu. E o paciente vinha com dor. Se Fazer o eu quê, né? fosse uma ortodontista que só pensasse nisso, não ia saber nem abrir o Nem dente para conduzir, né? tirar a dor, Isso é né? importante. E aí Você você tem que tirar a dor, né? eu acho que tem essa noção. A pessoa, às vezes, no segundo, terceiro ano de faculdade, já fala, eu quero só isso, não estuda mais nada. Isso é complicado. Ele fica com uma visão muito restrita, né? Porque se você faz lá o juramento que você vai fazer e vai É, principalmente tirar a dor do paciente, você tem que fazer, né? Você tem que, pelo menos, não vou dizer que você tem que abrir um canal e colocar linha não, lá não. dentro, mas Você tem que tirar a saber dor. conduzir, né? Você tem que saber É, conduzir aquele é, processo inflamatório aham, ou alguma coisa. claro, É fazer alguma verdade. coisa, né? Senão, Senão fica fora do protocolo. porque você, Marília, no começo, o que você fez? Você foi lá em cada consultório. Tem gente que não tem a cara de pau de fazer isso, acha que é cara de pau, mas não é. É mostrar o seu trabalho que você tinha. Então você Porque eu levava. estava chegando, ninguém me conhecia, não Ninguém te sabia o que eu conhecia. fazia. E eu sempre tive o cuidado, agora falando dessa parte de clínica geral, eu tive casos de dentistas que não me indicavam ligar e perguntar para a secretária.
Mas se eu indicar, ela vai fazer só correção ou ela faz prevenção? Ela falava, não, Ah, paciente indicado, eu nunca fiz, Beth, nunca fiz nenhuma aplicação de flúor, nenhuma prevenção em paciente indicado. eu também não Definitivamente, faço, porque não pode, senão dá. Isso o vai dar paciente, problema sério. isso é ético, porque o paciente é É. dela. E outra coisa, se eu preciso, por exemplo, indicar a extração de terceiros molares, eu ligo para a colega ou mando uma carta e falo quem é o cirurgião que você indica, porque o paciente é seu. Entendeu? Porque aquele paciente, ela tem o grupo que ela, aquilo já a cirurgia já não é da minha. E isso eu tive bastante retorno, porque escutei de colegas e tudo, falando, nossa, Marília, isso é um diferencial, porque em geral a gente manda o paciente não volta. Isso é ruim, porque se eu dependo de indicação, eu tenho que respeitar o trabalho do colega. E eu acho que às vezes a pessoa faz confusão nisso. Fala, não, vou começar a fazer manutenção também, vou começar a fazer os clareamentos, porque o clareamento de um adolescente lá na frente é do odontopediatra dele, se vai decidir fazer ou não, se ele acha que aquela criança tem algum problema gengival que ela não, periodontal que ela não vai fazer, é uma escolha do clínico geral dela, né? Esse cuidado. Agora, às vezes, ele liga, não, pode fazer, tá, mas aí é por amizade, por conversa. Mas eu nunca fiz. Isso é um Porque cuidado que parece que está isso, acabando, né? Que as pessoas eu acho estão. que tem que ter esse cuidado, porque senão o que vai acontecer? Se você não tiver esse cuidado, você morando aí, iniciando sua profissão, você não ia ter, os outros iam um falando para o outro e acabava a tua profissão. Ela não manda, não, porque depois o paciente não Depois volta. não volta, não volta. Isso acontece muito, né, Se eu Marília? visito e falo que vou atender seu paciente, depois eu fico com o paciente. É. Isso não está na ética, né, do nosso trabalho e não precisa disso para formar clientela, Então, né? essa comunicação que você teve com os profissionais, eu acho que é uma grande ferramenta, gente. Importante você ter uma comunicação, conversar realmente, né? Porque não adianta você querer você fazer as coisas, né? Sozinha. Não, Porque não vocês estão adianta. fazendo união, então não adianta. Eu peguei a lista dos odontopediatras Pegou e a de lista. clínicos gerais que atendiam adolescentes, tudo que eu trabalhava mais com essa parte. Hoje que eu faço mais adulto, dor, DTM, mas antes não fazia. Aí eu telefonava. Olha, eu estou chegando em Cuiabá, eu trabalho com uma técnica de correção das arcadas dentárias, a ortopedia e tal, tal. Muitos conheciam, outros ainda não. Mas aí eu marcava um horário. E Eu levava estava os seus casos. começando a montar o consultório, comprei a sala, fui reformar, e nesses meses, 2, 3 meses, eu fiquei fazendo isso, enquanto eu registrava meu CRO, toda aquela, o INSS lá, Imposto sobre Serviço, tinha que ir na prefeitura, tinha que fazer todo aquele Aquelas coisas, né? chegada, e aí eu fazia as visitas. Isso aí. Então foi assim que você foi, que você Fui chegou nos telefonando. profissionais. Essa minha amiga, que era daqui, odontopediatra, já falava de mim também, e assim foi. Isso é uma coisa super importante e a diferença que é hoje, né, Marília? Não, hoje não se faz mais assim. Né? Hoje não precisa mais você Hoje a sair do teu pessoa, consultório. ela põe tudo na internet, né? Ela põe tudo na internet. Mas aí também fica difícil do leigo filtrar, né? Porque quando um colega que te avaliou, que prestou atenção na sua formação e tal, indica, é uma coisa. Agora, quando ele vê só, sem uma. Por isso que tem que pesquisar, tem que saber, né? Qual a formação da pessoa, os trabalhos, porque senão, assim, teoricamente, fica tudo perfeito, né? Mas você não Uhum. sabe se o trabalho é realmente de qualidade. É, isso é Então, verdade. o grupo que se forma de profissionais não necessariamente precisa trabalhar no mesmo endereço. Você pode ter pessoas que você indique e confie, que ele te indique e confie, mesmo que seja em outro lugar, né? Se você tem Em um outro lugar. fisioterapeuta da sua confiança, ou se você tem um cirurgião da sua confiança,
Ele não precisa trabalhar no seu prédio, mas você sabe que quando ele tiver lá uma dúvida com ortodontia, ele vai pedir a sua avaliação, ele vai encaminhar. E isso já faz uma troca. Você se torna conhecido de pessoas que lembram de você naquela situação. Uhum. É importante se fazer conhecido. Eu acho que o mundo está voltando no contato, não à distância. Parece que precisa personalizar mais para poder ter essa troca mais produtiva, né, entre os colegas. Porque eu vejo, Marília, também isso de, por exemplo, os pacientes, eles querem ser lembrado, entendeu? Isso, por exemplo, você faz um trabalho, ele quer que você ligue para ver como é que tá, você tá bem, o que aconteceu, entendeu? melhorou. E o que acontece, essas clínicas grandes não fazem esse trabalho, você entendeu? Eles acham que não precisa, sabe? E cada Muito profissional, raro, né? por Tem exemplo, as entra. assim que faz, mas não são essas de grande volume. Não é de Muito grande volume. E aí tem clínicas aqui em São Paulo mesmo, que são grandes e tem tudo. Tudo que você pode imaginar de melhor, entendeu? Tecnologia. Escaneamento de imagem, de tecnologia, tem tudo. Mas acontece que cada profissional atende, por exemplo, aquele paciente vai passar por vários profissionais. É tudo E às fragmentado. vezes eles não querem isso. É porque os profissionais não se conversam numa mesma. Não. Por exemplo, no meu consultório é diferente. Por exemplo, eu estou atendendo uma paciente da minha irmã, que ela faz reabilitação e eu estou fazendo movimentação, entendeu? Aí a minha irmã vem e fala, deixa eu ver como é que tá, nossa, e já conversa com o paciente, nossa, tá legal, olha como ficou bom. Eu falo que todo trabalho de reabilitação, eu tenho que saber quem será o reabilitador. Por quê? Porque eu tenho que falar com o reabilitador, eu consigo até aqui. Será suficiente para você? E eu falo para o paciente, eu quero o contato de quem vai reabilitar, porque você é leigo, e quem tem que conversar sou eu e ele, porque depois, se eu não conversa, chega lá e ele fala, não dá para fazer não, esse dente não ficou na posição que eu queria. Não pode. Eu tenho que falar com o profissional, porque o leigo não pode ficar no meio dessa. Então é isso que eu acho que está faltando hoje, isso, entendeu? De você realmente tratar de uma maneira diferente. Por exemplo, você vai num consultório, o contato. Você vai trabalhar em outra clínica, né? Num consultório lá. Aí você é uma pessoa assim que se comunica muito bem, que trata bem o paciente. Esse paciente, se ele tiver algum problema que nessa clínica não tem, ele vai vir para o teu consultório. Aí você vai conseguir formar uma carteira de clientes. Isso que é importante. A gente nota a confiança do cliente, que às vezes acontece uma coisa que não tem nada a ver, liga para a gente, a senhora pode indicar um endocrinologista bom? A senhora conhece? Porque eu acho que a senhora tem, assim, quer dizer, eu fico, às vezes, eu tenho que ligar para um colega médico, para alguém, mas ela tem a confiança que você vai cuidar, que você vai interessar. Isso é confiança, né? É saber que você está imbuído de ajudar mesmo. E agora, para a pessoa que está começando mesmo, o que você acha o primordial, óbvio mesmo, para ela conseguir um sucesso? Para ela conseguir começar e realmente gostar daquilo que ela está fazendo e ficar bem, entendeu? O que você acha que é mais óbvio? Saindo da faculdade, não parar de estudar nunca, primeiro, né? Tem que estudar. Tem que continuar aquele aperfeiçoamento e, nos primeiros anos, não lidar com o retorno financeiro com tanta pressa, porque isso é consequência. Se você não melhorar nos primeiros anos, você vai ficar sempre no básico da profissão, e que nem sempre é tão lucrativo. Então, você tem que se posicionar para se diferenciar, para devolver um trabalho mais qualificado. Você pode iniciar no clínico geral, mas nunca parar de estudar, nunca se conformar com aquele arroz com feijão. Senão, daí 5, 6 anos, você está cansado, que é uma profissão cansativa, e ainda tendo que trabalhar muito o dia inteiro até de noite. Isso é
não é que você não vá atender muitas pessoas, mas você precisa também ter o seu tempo, né, de estudo e de trabalho reconhecido, Uhum. e o retorno desse trabalho sendo suficiente para você se especializar, para você viver bem, para você, porque senão você vai frustrando e vai tendo que trabalhar cada vez mais sem uma qualidade no trabalho, sem uma diferenciação. Eu acho Aí que seria não. isso. Eu acho que realmente, Marília, eu acho que é por aí mesmo que você falou. Acho que a sua história é maravilhosa, que É. foi de muita garra, muita luta, né? E é engraçado que você, apesar de estar tanto tempo formado, você ainda quer galgar outros horizontes, né? Quer dizer, É. você não tem medo disso. Eu acho que a gente não vai Não, ter medo. não, O importante é isso, não porque temer o que. Se você tem confiança em você, né? Você não tem medo do novo. não, Não tem medo do novo. porque porque a gente tem o que colaborar, tem muito o que aprender, mas a gente já tem como colaborar, né? Com, com a odontologia, com o paciente, com o grupo que a gente estuda, que a gente trabalha. Esse discernimento, essa experiência vale muito. Eu penso assim, que a hora que a gente tem tanta experiência, você tem mais para colaborar, né? Aham, Não é hora de, se você, eu acho que a vida é o momento, é o presente. Não adianta você aham, falar, eu quero ficar tranquila, eu quero não sei o quê, mas às vezes a sua tranquilidade é justamente a sua interação, né? Com as pessoas, com a profissão, com a vida. É trabalhoso? É. Tem problemas? é, Tem. Tem desafio? Tem. tem Mas é desafio. vivo, mas é vivo, né? É, é saudável, assim, eu acho que transforma. E a gente aprende muito. Eu acho que a gente aprende e a conexão com outras pessoas, você entendeu? Nessa pandemia, a gente É, viu como isso faz falta. A gente nossa, sente muito, né? A gente sente bastante, porque nós somos gregários, né? Nós somos de conviver em sociedade. E começamos a ficar uns com medo dos outros, né? Por causa do risco de contaminação. O trabalho no consultório hoje é diferente, né? A gente está sempre alerta, sempre alerta. Isso já é uma mudança, né? uma Postura. mudança. É. E Mas a eu gente acho tem que que se essa mudança vai ficar também, vai né? ficar e é boa. Em certo Tem ponto, ela coisas foi que são maravilhosas. Eu acho que tem maravilhosa. mudança ali que Não, que eu não vou não tirar dá, nunca não vou mais. tirar nunca Já mais. devia ser feita. E O, agora a gente vê. o que precisa para a gente ficar mais tranquilo é um controle assertivo da doença, né? De ter uma vacina ou de ter uma medicação que realmente já está melhor, né? Já tem-se um conhecimento melhor. Mas o que deixa a gente assim é desconhecer como que ela age, né? No É, corpo. Umas pessoas complicam, outras não. O que que é outras isso? não, o Não, que é essa que é a isso? insegurança. Mas isso é tempo, né? Porque na história, toda doença foi assim, né? Para depois descobrir que a tuberculose era isso, para descobrir que mas é um Toda, tempo, né? Que apareceu, né? É o tempo. vai ser sempre assim, né? É a condição humana que traz esse Então, o desafio. sucesso, né? Ele deixa pistas, né? Uma delas é estudar sempre. É, Eu acho. nunca deixar de aprender, né? Nunca deixar de aprender, porque tudo muda. Olha, quando nós formamos, certas coisas que hoje fazem na restauração, o ácido na dentina, colágeno, era heresia, era assim, nossa, não pode de jeito nenhum, a polpa, mas por quê? Não tinha os materiais desenvolvidos em laboratório compatíveis com esse procedimento. Então, tudo que evolui, que você pode, uma hora é verdade, outra hora já mudou, porque a ciência é assim, né? É dinâmica. E se você não atualizar, você às vezes está perdendo o melhor do momento, porque facilita demais. Imagina como a nossa vida no consultório facilitou Nossa de Senhora. trabalho.
com o paciente, quando o ortodontista punha banda em todos os dentes, Nossa, todos os punha dentes banda com banda. molar, cada iatrogenia, né, que E provocava, dava não tinha cárie, como né? tratar aquilo daquela forma. Então, assim, se a gente for olhar, uma evolução é outra vida, né? E tem que atualizar, você não pode ficar lá, né? E aquele que fica só dentro do consultório, não vai atrás de nada, É, não pode se formar e ficar lá achando que sabe não. tudo. Não, não adianta, vai aparecer um monte de outras coisas, Não, né, e vai Maria? sofrer, né? Porque vai trabalhar de É, forma muito mais dificultosa, que né? ele poderia já estar muito mais relaxado nesse sentido, né? Eu penso Pô, assim, quando fazia um canal que nem o seu tio fazia lá, tudo quantas difícil. sessões eram para Quantos raios-x, terminar? quantos raios-x para achar o cone e o ponto? Era Na minha difícil. faculdade, os caras eram terríveis, o pessoal da endodontia. Eles faziam a gente colocar o cone dentro do canal e colocava dentro do tubo de ensaio para ver como é que se estava limpo, né? E aí ninguém ficava estéril. Então, coitado do paciente, vinha 10 vezes na clínica e nunca estava bom para fechar. Aí a gente descobriu que a gente fazia assim, não vamos mais colocar dentro. Vamos assim, esterilizar e colocar dentro do tubo de ensaio, porque eu estou achando que tem arte aí. E não é que tinha? Eles faziam para a gente fazer cada vez mais, demorar mais e ficar limpando o canal, limpando o canal. É, mas é um contrassenso, né? Porque aumenta o risco de contaminação. É um contrassenso total. Então, até a odontologia, acho que dos professores, acho que mudou essa conscientização, né? A consciência da pesquisa, do respeito ao outro, né? Nossa, gente, era horrível isso, Não tem horrível. condição. Coitados. Isso acontecia, né? Era horrível isso. Mas eu acho que mesmo as faculdades hoje, elas já não são a mesma coisa, né? Já mudou a visão dos professores, né? Mas eu acho que o currículo não andou na mesma proporção da evolução, não. Não, né? Eu não estou muito por dentro, mas o que eu escuto falar, eles saem menos preparados para uma clínica geral. Eles têm que fazer especialização de tudo. Ah, é. Eles não saem. Por exemplo, na minha faculdade, quando eu saí da minha faculdade, eu já saí que eu podia fazer prótese, Então, eu eu, tinha olha, eu capacidade de fazer. fiz o incluso, hoje ninguém faz É, nenhum. eu fiz incluso na faculdade. A prótese fixa de 3 elementos, É, obrigatório. era A de 2 obrigatório na minha. podia fazer maior, mas a de É. 3 era obrigatório. E vários canais e várias restaurações, aquelas com metal e cerâmica, porque ainda era assim e tal, mas a gente preparava, fazia. Hoje eles não fazem, eles vão fazer na especialização. Então, eu acho que quando eles saem, o maior problema é esse, eles saem muito inseguros, porque eles não saem no clínico geral. Não, eles não saem no clínico geral. Por isso que eles têm segurança. Eu acho que Também. todo mundo tem que trabalhar numa clínica boa para aprender com outros profissionais que estão lá. Isso que eu falo, um grupo, porque Se senão não, você não pega o não, geral. não plega geral. Então é muito difícil isso. Porque a A faculdade nossa não dá. faculdade foi diferente. Agora hoje não tem isso. A minha foi de pegar mesmo e fazer. A gente É, tinha, assim, mesmo que a gente tivesse insegurança, dúvida, mas o protocolo a gente sabia, né? sabia, Porque sabia. já tinha feito várias vezes. Tinha O último ano, você ficava sozinho na clínica. a ficha da clínica, ficava toda escrita e o professor tinha que assinar embaixo a conclusão, senão aquele estágio não estava pronto, É, né? Cada professor assinava toda a sequência e aí sim aquilo contava para o seu trabalho de clínica, que com para formar certeza. tinha que ter um mínimo, Tinha né? que ter, não tem. Então, Hoje, realmente, e a hoje, gente eu dava plantão na faculdade até a noite de emergência, para atender emergência, tudo. eu Hoje, se não também. falar para ir, vá, vou lá passar a noite lá, não. A Não, moçada a vai. gente tinha aula de sábado. Eu tinha também, eu tinha clínica sábado à Então, tarde, clínica de sábado, ficava o dia inteiro na faculdade. às Só 6 da tinha de tarde. folga só do domingo que folgava. O resto, Quando era do terceiro ano, quarto, aí tinha clínica fim de semana para atender o pessoal, né, da cidade que vinha na clínica gratuita, a gente atendia. então.
Então, hoje eu acho que mais é isso, que eles têm que realmente ir para um lugar onde que eles consigam, para ver tudo. Fazer aquele pupurri das especialidades e do atendimento em geral, né? Para saber como se conduzir, porque eles saem realmente imaturos. De uma certa forma, o currículo está menos... muita imaturidade, eles saem muito imaturos. Então, realmente, isso aí é que tá... Quando a gente vai dar aula para aluno na BO, que a gente vai falar de músculo, eu vejo que eles não juntam a função com a musculatura da face, não foi dado a eles isso, porque não tem a oclusão, a movimentação, a mastigação, em geral, não é bem dado, né? Ou eles não conseguem assimilar, ou a matéria não tem um tempo maior para aquilo. Eu acho que né? Acho que falta uma cobrança maior da fisiologia. Eles vão muito para a prática e deixam logo a fisiologia, né? A anatomia. Isso talvez tenha que inverter, é preferível aumentar isso, que a hora que chegar na clínica eles desenvolvem mais, né?